Oi, pessoal, tudo bom? Estamos iniciando então a live de terça. Tudo bem com vocês? Vão me contando de onde vocês são, se são professores, se são educadores. Tudo certo? Vamos começar daqui a pouquinho a nossa live. Hoje uma live bem interessante, tratando de um assunto que desacomoda, incomoda, mas que é muito bom, né? Falar sobre alimentação dentro da escola. E obviamente hoje nós vamos trazer não uma educadora, mas sim uma nutricionista, não só uma nutricionista, mas uma pessoa que tem uma consultoria, né? Depois ela vai explicar o trabalho dela. Ela trabalha em algumas escolas aqui em Porto Alegre e vai ser muito interessante falar sobre nutrição, falar sobre alimentação, falar sobre como que é essa parceria da Nutri, da escola, com nós educadores. Já tive algumas parcerias com ela, por isso que ela foi a escolhida para vir aqui falar, porque ela faz um trabalho muito interessante dentro das escolas. Então, vamos esperar mais um pouquinho. Tudo bem, gente? Como estão? Da onde vocês são? Me contem também um pouquinho de vocês. A gente vai esperar um pouquinho para convidar a Caroline Goni para entrar aqui. Tudo bem? Oi, Viridiana. Oi, Claudinha. Oi, Leandro. Oi, Sabrina. Boa tarde. Boa noite para quem já acha que já chegou a noite, né? Agora chegando bem. Ó, a Goni já está aí, consultoria nutricional, já chegou. Vamos esperar só mais um pouquinho para todo mundo poder se organizar, pegar seu cafezinho, sua água para a gente começar essa conversa. Oi, Tamires. Oi, pessoal. Contem um pouquinho de onde vocês são. Oi, Helena. Olha só, quem está acompanhando o nosso canal, todas as terças e sextas às 18 horas a gente tem marcado esse encontro, tá? Esse encontro ele já é organizado desses horários, porque é um horário que de repente quem está fazendo faculdade online consegue entrar, porque é a partir das 19, quem está trabalhando durante a tarde consegue na hora da saída, então a gente tentou colocar esse horáriozinho para vocês. Mas quem não conseguir acompanhar as lives, fica gravado lá automaticamente, depois vocês podem lá acessar e acompanhar as nossas conversas. Muito legal, cada conversa maravilhosa, cada conversa sobre infância, assim, ó, incrível. E cada uma que já tem marcado também, assim, ó, o coração fica acelerado. Então tá, vamos lá. O pessoal de Santa Catarina tá sempre presente, São Paulo, Porto Alegre, Novo Hamburgo eu já vi também. Tudo bem? Boa tarde. Pessoal, vou convidar a Caroline Goni para já ir se apresentando, para a gente não depois ter que correr lá no final, tá bom? Depois vocês vão continuando comentando, vão mandando perguntas, quem quiser mandar na caixinha aqui de perguntas, quem quiser colocar nos comentários, eu tô sempre ligadinha nos comentários de vocês. Sejam bem-vindos, quem é a primeira vez, né? Tem gente que de repente ainda não tá conhecendo pela primeira vez o canal. Quem já segue bastante tempo, que eu sei que estão sempre aí com a gente, muito obrigado. Então vou lá chamar a Goni Consultoria, que hoje a gente vai conversar sobre nutrição escolar, essa parceria que a gente tem. Então vamos esperar a Carol entrar. Oi! Oi, tudo bom? Tá me escutando bem? Tudo bem? Tudo certo? Tudo Tá jóia? certo. Então tá. Fala de novo aí. Tava vendo Dá um aí oi tua aí. dicção falando aí, tá ótimo. Toda uma A gente introdução vou começa a aprender acostumar. contigo aí. A gente começa a acostumar. Ai, mas é muito bom te ter aqui, Carol. Eu estava falando, já Ai, obrigada. comentando, né? Que já conheço teu trabalho, e sim, isso me deixa mais à vontade para essa conversa acontecer, porque é que nem a Priscila estava falando, a Priscila que é psicóloga, né? É uma Ah, conversa, né? Para ter essa sim, conversa a dois, a gente precisa se conhecer. Claro que tem sim, pessoas que já vieram aqui que eu conversei muito pouco, mas que igual a conversa acontece.
Só que quando a gente se conhece, parece assim, ó, a gente tá sentado tomando um cafezinho mesmo. E É essa a conversando sobre ideia, assuntos. né? Essa a É ideia, assim, essa a algo ideia. bem informal, bem pra gente não ficar nervoso. Não, é bem isso. E até porque, assim, ó, as pessoas que estão assistindo, elas querem que a gente. Elas querem escutar as coisas que a gente tem, que às vezes até incomodam elas, e a gente tem para comentar. Às vezes porque eu já passei por isso, ou que tu já passou, ou que a gente possa, assim, se ajudar, né? Eu acho que esse é o nosso grande objetivo aqui do canal. É a gente conversar, se ajudar, e de repente, assim, mas agora eu quero saber um pouquinho mais sobre esse assunto. Aí eu vou ir atrás, vou pesquisar, ou vou pedir até informações, porque que nem eu digo, eu respondo as pessoas que querem lá me mandar algum recado, eu estou sempre respondendo, até para ti, né? Então, ficou com alguma dúvida, procura a gente está aí para isso, né? Eu acho que é Claro, essa com união. certeza. Vamos lá, então, Ruth, seja bem-vinda ao canal da Convocar Infância. É um prazer enorme te ter aqui comigo, conosco, porque estamos acompanhadas nessa conversa. E vamos falar um Sim, pouquinho graças a sobre Deus. esse assunto que incomoda os pais, às vezes até as profs, né? Que é a alimentação escolar. Porque às vezes tem aquelas crianças que não comem, que a gente fica desesperado, o que fazer. E por que que tem que ser projeto alimentação, como algumas escolas ainda usam? Por que que não é um projeto para o ano inteiro? Por que que não é uma coisa que é incluído no dia a dia da escola? A gente vai conversar sobre isso, né? Mais Uhum. esse lado, né, pedagógico com a nutrição junto. Então, quero que te apresente também, acho que as pessoas precisam te conhecer. Fica à vontade. Tá, tá certo. Obrigada, Dani. Eu sou a Caroline Goni, sou nutricionista. Vai fazer 15 anos que eu já sou graduada pela PUC, né? Atualmente eu tenho uma empresa de consultoria em nutrição, que hoje a gente atende em mais de 15 escolas em Porto Alegre, região metropolitana. E é o nosso nicho, o único nicho que é a nutrição escolar, né? A gente trabalha muito mais com educação infantil, até tendo alguns colégios de grande porte de ensino fundamental, mas sempre estou mais ligada com a educação infantil mesmo, né? E fazem exatamente 15 anos desde a minha formatura que eu trabalho nessa área. Nunca saí, nunca parei. Sempre foi na educação infantil. Fiz uma pós em nutrição materno infantil e pós em educação e saúde. E além de Nutri, prof quase, né? Sou mãe também, tenho duas crianças, duas meninas, que é a Laura e a Sofia. A Laura tá com 8 anos e a Sofia tá com 5. Então, percebo que desde que eu sou mãe também entendo melhor o outro lado, né? Quando a gente fala em alimentação. Então, eu consigo ter um pouco mais de empatia, assim, em relação às famílias também, quando nos trazem diversas dificuldades, que é comum, né? Principalmente, enfim, nessa época que a gente tá vivendo, né? E falando, assim, dessa questão, né? Já falando sobre o nosso tema, né? Que eu achei muito legal, assim, quando a gente fez a nossa reunião, de tu ter trazido essa ideia, porque eu vou ser bem sincera, é uma coisa que eu batalho muito nas escolas que a gente atende, que a nutrição faça parte desse cotidiano da escola, e não só como um projeto alimentação, né? Há muito tempo atrás, as escolas tinham o hábito, né, de ter várias temáticas, ainda tem, óbvio, né? Ter várias temáticas, Sim. enfim, e a alimentação era uma delas no ano, né? Sei lá, trabalhava-se um mês, isso, digamos, uma pedagogia mais construtivista, não sei, né? Mas, assim, isso... e era aquilo ali aleatório e deu. Ou então, ao longo do ano, a Nutri chega, senta, faz a rodinha, faz a atividade, faz a culinária, ela sai e não é mais educação nutricional. Então, assim, é uma... Eu, em parceria com a Gislaine da Nutri Desenvolver, a gente dá curso também para nutricionistas, né, atuarem nessa área escolar. E a gente fala muito isso. Dentro desse curso tem a parte de educação nutricional. E a gente fala muito disso, né? De que a nutrição tem que andar junto com a pedagogia, com a educação das crianças. Tem que fazer parte do cotidiano. Tanto que quando eu levo meus projetos para alguma
possível novo cliente, enfim, eu já destaco. Porque às vezes as pessoas querem aquelas, vou fazer culinária de Dia das Mães, vou fazer culinária de Dia dos Avós, aquela coisa bonitinha, tirar foto de aventalzinho e touca, e acabou. Não, o objetivo da culinária não é isso. O objetivo da culinária é que a gente permita que a criança tenha um bom relacionamento com os alimentos. E não é dessa forma, correndo, que às vezes quando é de datas, que eu digo de culinária de data comemorativa, às vezes quer fazer 50 mil turmas num dia só, que as crianças não fazem nada, né? Então é muito importante, assim, é uma briga constante. Briga, eu quero dizer assim, uma luta, né? Para que e graças a Deus as escolas estão comprando essa ideia, né? Estão comprando essa ideia de inserir a nutrição no cotidiano deles, né? Então, e é bem como tu falaste mesmo, né? A nutricionista entra na escola porque tem que ter, né? Tem muita coisa que não é só o cardápio da alimentação, tem toda a parte de saúde, que ela compete, né? A nutricionista. E então tem a de medicamentos ali, alimentação, e aí o cardápio, e aí esquece essa parte com os educadores, que é a parte também com as crianças, além de de todo o sistema de cuidados que também o educador tem que ter, né? Que eu sei que tu faz isso, mas essa parte que a gente possa dizer um pouquinho mais pedagógica, que vai ser com os professores, fica pelos projetos. Aí se tem um projeto que nem tu falou, é pedagogia de projetos, né? Que daí as escolas têm. Que é um mês, aquele só falou sobre alimentação. O restante não precisa falar, então. As crianças já estão comendo bem, tá tudo legal. Não, né? Que na verdade é o ano inteiro, né? E aí, como incluir isso no dia a dia das crianças, né? E a gente sabe que é muita coisa. Às vezes, dependendo da escola, a nutricionista vai uma vez a cada. Não sei se tem um período, mas às vezes é uma vez por semana, às vezes é uma a cada 15 dias, depende da escola, né? Mas eu acho que isso é interessante tu falar também, né? Eu acho que... Sim, o nutricionista ele vai pelo menos uma vez por semana na escola, daí depende da demanda, daí se tem a carga horária, né? Não existe uma regra para isso, né? E a gente executa diversas funções, então nós respondemos tecnicamente, né, pela alimentação das crianças e pela saúde dessas crianças, né? Então a gente se envolve com todo o quadro técnico, gestor, educador, enfim, para fazer esse bem para a criança, né? O que acontece? Eu sempre digo, quando eu faço os treinamentos, se tu já me viu falando 5.000 vezes, né? Quando faz os treinamentos com os professores, que a gente precisa da ajuda de vocês, desse auxílio, né? Que vocês nos ajudem a fazer com que a criança tenha essa boa comunicação com o alimento. Eu tenho procurado levar para as escolas que eu atendo, mas daí vai muito da gestão e da coordenação. Eu tenho tentado levar com que essas atividades que geralmente, às vezes para muitos é coisa da nutricionista fazer, oficina de culinária, ou então atividades assim que envolvem alimentação, eu tenho tentado fazer com que o professor faça, a professora faça com as crianças. Ele tem, e há estudos, né, Dani, que comprovam que quando é o professor que trata desse assunto, justamente por ele já ter um vínculo maior com a criança, tá ali todos os dias, o objetivo dele se faz melhor, assim, né? Se faz, a gente consegue cumprir melhor o objetivo da atividade em si, da culinária, né? Então eu procuro tentar fazer parte da organização, né, dessas atividades, e o professor claro, participa às vezes, né? Mas e o professor de fato executar o que a gente pode fazer, né? Primeiro, eu acho que a alimentação ela tem que entrar na rotina da escola. Não só naquela atividade específica ou não só no refeitório, né? E eu fiz o ano passado e esse ano muitos treinamentos com professores, onde eu falei só sobre as dificuldades alimentares, só sobre os transtornos alimentares da primeira infância, que é a seletividade alimentar, que a gente tem muito, que é a própria falta de apetite. E eu fiz formações com educadores sobre isso, e uma das minhas falas é que eu digo, talvez não consiga
fazer entender agora rapidamente, mas uma das coisas que eu falo não é no refeitório ensinar a criança a comer. Eu penso isso. Não é minha opinião. Que não é no refeitório, não é só naquele momento que a gente vai ensinar a criança a comer. Aquele momento é o ato de se alimentar. É antes disso, né? É o que foi executado. Às vezes eu digo, é uma conversa. Daqui a pouco passa lá na cozinha. Hoje eu falo com as cozinheiras, o que tem de almoço hoje? O que tem de janta? Hoje tem cenoura, tem beterraba. Faz uma conversa com as crianças antes de chegar no refeitório, explica o que vai ter no cardápio, né? São pequenas atitudes, e é pequeno isso, sabe? Pequenas atitudes que a gente vai aproximando. Sem contar também que eu acho super legal, já trabalhei em escola, que a gente insere a rotina do preparo do alimento, né? Que eles fazem parte do preparo do cardápio, né? Eu tenho uma escola que alimenta, as crianças preparam toda semana, cada turma ou cada grupo de crianças prepara um lanche da tarde para o resto da escola, né? Então, às vezes não vai nem no cardápio, né? Vai ali, culinária turma tal, né? Vai escrito no cardápio, e daí às vezes as próprias famílias sugerem receitas, né? Ou daqui a pouco a Nutri, em conjunto com os professores ou com as crianças, né? Decidem o que vão fazer. Então, eu percebo que quando isso faz parte do cotidiano delas dentro da escola, são crianças que comem bem, sabe? Porque a gente sabe, tem diversas formas de dirigir a escola, diversas formas, né, de coordenar pedagogicamente a escola. Eu tenho escolas que inserem mais esse cotidiano, e eu percebo que são crianças que comem um pouco melhor, que têm os hábitos mais saudáveis. E claro, né, não deixando de ver que a família também, né, já traz, a criança já vem com uma bagagem, obviamente, né, da família, desses hábitos em casa também. Mas assim, ó, a gente pode viajar bastante, assim, se for pensar, né, o que a gente pode incluir, né? A questão das crianças é a questão dos cardápios, elas participarem. Ou então, que eu sempre digo, agora eu tenho feito, nesse período de pandemia, alguns encontros com os pais, onde eles trazem algumas frustrações, algumas dificuldades que tá bem normal de ter. Eu mesma tô tendo com a minha pequena de 5 anos, que não é mais pequena, mas tem 5. É o bebê da casa, digamos assim. Então, eles vêm nos trazendo dúvidas, né? E uma das coisas que eu sempre falo para os pais, sempre, primeira coisa, façam refeição junto com eles. Vocês servem de modelos, né? E quando era na escola, quando estava no período escolar, uma criança que fica turno integral, ela fica 70% das necessidades nutricionais dela tem que vir da alimentação escolar. E os outros 30% da família. Então, digamos que 70% desse tempo de uma criança que fica em turno integral, quem é o modelo dela? É os colegas e é o professor. Então, às vezes eu chego nos treinamentos, até em escola nova, e me perguntam: ai, Carol, o que tu acha do professor comer com os alunos? E eu digo, se for positivo, eu acho ótimo do professor sentar e fazer as refeições. Só que se for positivo, daí vai de cada professor, né? De cada hábito desse professor, o que ele tem. Porque eu já vi situações de não ser positivo, né? De ser aquele professor de tu chegar o prato na frente do professor, que é igual ao das crianças, e ele pegar e sentir um cheiro assim e fazer cara de nojo na frente das crianças. Daí não tem que fazer, né? Não tem. E outra questão que eu falo sempre para os pais é trazer as crianças para ajudar assim na refeição. Se não dá para ajudar a cozinhar, ou lavar uma saladinha, ou cortar, ou então montar a mesa, né? Botar os pratos, talheres, daqui a pouco ir no jardim, trazer uma flor para enfeitar a mesa, né? Não sei, tu tem o exemplo da escola que tu pode trazer, né? Sim. Que teve Isso que tu falou da mesa é importante, porque eles valorizam daí, né? Então, assim, aquele lugar, assim, porque aquele ambiente. Depois eu quero que tu fale sobre o tempo, porque eu anotei lá em cima, as vezes Eu estavam vi que tinha umas perguntando. perguntinhas, mas daí
Eu fui falando. Eu consegui. Não, eu consegui anotar aqui rapidinho. Então, assim, ó, a gente sabe que as escolas, elas têm um espaço, às vezes, para refeição e muitas turmas. E, claro, às vezes não é todas as crianças que vão de manhã e ficam o dia todo, mas é uma grande parte, né? E aí a gente precisa desse tempo para que elas possam comer. Depois a Carol vai entrar mais em detalhes, mas essa questão assim, que, ó, de entrar uma turma e sair, depois ir a outra. E aí, como deixar o refeitório nesse tempo organizado, porque tem que entrar outra e tem que limpar. Então, assim, é uma questão de cada escola. E ir fazendo teste. Não é assim, eu fiz uma vez, não deu certo. Então, assim, não deu certo desse jeito, mas vamos pensar, de repente, pensar junto com a equipe, ou pensar assim, que nem agora a gente está trocando ideias de outras escolas que já serviram como exemplo, mas quanto, de repente, essas escolas erraram também para poder acertar, né? Então, acho que assim, ó, a gente tentando fazer para a gente ver se dá certo ou não. Então, assim, óbvio que 15 minutos é pouco na criança comer. Tem criança que come bem e rápido, mas é aquele que come um pouco mais lento. Então, assim, nenhum é igual ao outro na hora da alimentação. Eu vi que tem uma escola ali que uma das meninas colocaram, que enquanto uma professora está ali com os outros que comem mais demorado, a outra está levando os outros que já comeram, que comem mais rápido, que eles têm um tempo diferente. Então, isso, na verdade, não é uma receita, né? Não é uma receita de bolo. A gente vai tentando. E a escola que nem a Carol falou, a escola que ela já atende e que eu trabalho, passou por muitas mudanças de questão de alimentação e questão de refeitório. Então, assim, claro, temos um espaço onde cabe mais de uma turma e eles ajudam a colocar a mesa, e eles ajudam, até assim, ó, se tem um espaço de tempo, porque os pequenos comem antes, os mais velhos, 5, 6 anos, os maiores ou mais velhos, maiores, podem comer mais tarde porque não dormem, ou alguns, né? Então tem tudo isso, toda essa questão que vai de cada escola. E aí também, assim, de poder arrumar a mesa antes de entrar, ou uma turma arrumar para outra. É muito lindo de ver, né? Porque aquela coisa de tu estar ali. Porque tem escolas que têm um sistema de pratos prontos, né, Carol? Que já entrega o Sim. prato pronto para a criança, porque é mais rápido, já sai da cozinha com tudo pronto. E aí a criança só pega o prato e vai comer, né? E aí, dependendo, não sei, depende do tempo, depende. A Carol acho que pode dar essas dicas aí de ir fazendo alguns testes, de repente não dá no almoço porque é muito corrido, mas dá na janta, de poder se servir, de O que que poder ter aquilo acontece, ali. né? A gente fica, às vezes a gente fica muito refém do tempo, né? Nesses momentos de É, refeição. E por incrível que pareça, na correria do dia, assim, às vezes a refeição é algo longe. E não, ela faz parte. Porque às vezes a gente pensa assim, tem a refeição, tem aquela atividade, tem a aula especializada. E assim, ó, se a gente tem um certo horário para aula especializada, por que a gente não tem um horário adequado para refeição? Né? Eu penso assim. Então, assim, eu acho que a gente tem que talvez pensar um pouquinho mais e valorizar esse momento da refeição. Eu sei que às vezes é muita demanda, né, de atividades, enfim, a gente não consegue fazer isso o tempo todo, mas que nem essa questão de arrumar mesa, não precisa ser todos os dias, não precisa ser toda hora, mas eventualmente exato. a criança fazer isso, sabe? A questão do prato servido, não tá errado? Não tá, óbvio que não. Só que quando a criança se serve, quando ela tem uma autonomia melhor, ela consegue ter mais uma aproximação do alimento. E é isso que a gente quer. Nosso objetivo como educador é que a criança tenha bom relacionamento com os alimentos. De que forma? Através dos sentidos do corpo, através do toque, do olfato, da visão, do paladar. A gente precisa aproximar as crianças desses alimentos, né? E não é ali naquela correria do refeitório. Eu acho que menos de 20 minutos eu acho meio impraticável, sabe? Falando em horários de refeitório. Ai, Carol, mas aí a gente organiza, não consegue fazer 20 minutos. Bom, então eu como nutricionista, eu orientaria fazer. É melhor que a criança tenha esses 20 minutos, seja tranquilo para comer e comer na sala de aula do que comer no refeitório correndo, né? Correndo. Eu já tive escolas com refeitório super pequeno, não cabia muitas crianças e que tinha que fazer essa
essa correria, né? Então, assim, então algumas crianças vão revezando, vão fazer rodízio. Agora, no retorno das escolas, depois do Covid, a gente vai ter que fazer isso, até por questão de distanciamento. Então, aí já vai praticando, fazendo esse rodízio. Porque é um momento... Quem é que... Né, eu sempre pergunto para os professores, para as famílias, quem é que gosta de comer sob pressão? Nós, adultos. Bah. Quem é que gosta? Quem é que gosta de chegar num ambiente, num restaurante, tá aquele barulhão, aquela grito, aquilo tudo? Não! O momento de refeição tem que ser tranquilo, tem que ser afetuoso, tem que ser gostoso. A criança tem que se sentir bem, não tem que chorar, não tem que fazer fiasco, entendeu? Se tiver que dar um colo para... Então, cada caso é um caso, né? Mas assim, Ô, Carol, diga. olha só, deixa Eu tô eu vendo que tem compartilhar. bastante comentário, eu não Ai, tô vendo. tá ótimo. Deixa eu comentar. A Aline e Luíse deve ser, não sei se é dois nomes, bom, mas a Aline, ela compartilhou que em Curitiba, ela é de uma EMEI, de Curitiba, né? E ela, lá as crianças organizam o refeitório para cada dia uma turma organiza para outra turma, né? Então são Sim. 10 turmas na escola. Ela diz que lá é muito grande o refeitório e que eles têm 20 minutos a 30 de organização antes de começar. Imagina, olha só, já começa ali. Ai, olha que lindo, que sonho de ver fotos. Vou começar a te seguir para ver se eu consigo achar alguma foto. Então, assim, prepara o refeitório para outra turma. Aí, no outro dia, outra turma que vai preparar. No outro dia, outra turma. E aí eles colocam a flor, eles que decidem o que eles querem fazer. São tentativas, gente. Imagina quantas vezes essa escola, de repente, teve que, não ficou legal assim, agora vai ficar assado. Então, quantas vezes eles tentaram para chegar nisso? É muito legal isso. Eu quis compartilhar e assim, para te teve alguém que comentou da questão, a cozinha é muito fechada, proibido entrar. Eu vi também, isso. Assim, o que acontece? Tem cuidado, A cozinha, eu vou defender um pouco. A cozinha realmente ela tem regras, tá? Ela tem regras específicas, a gente tem que seguir muitas legislações de boas práticas, enfim. Mas fora isso, se a equipe colaborar e seguir e tirar adornos, botar touca, eu não vejo por que ser tão fechada. Pelo contrário, né? Se a gente for seguir a pedagogia de Reggio Emília, a cozinha é o centro da escola. Por ali circula todos, né? E a criança, eu já não trabalho mais com aquela ideia de criança não entra na cozinha, sabe? A gente tem que, claro, ter cuidados, enfim, na parte de segurança delas, mas eu tenho escola que as crianças toda semana ia 2 ou 3 crianças na cozinha ajudar a tia da cozinha, a cozinheira a fazer a salada, a lavar ou a cozinhar alguma coisa, né? Sim. Então, se há ainda pessoas, né, que lideram dessa forma, eu acho que a gente tem que liberar um pouco mais. Mas isso se respeitar as regras. Porque eu sempre digo para o professor, cada um tem a sua sala de aula, tem as suas regras com as crianças e a cozinha também tem. Então, se a gente respeitar, não tem problema nenhum entrar. A cozinha tem que ser aberta, é um lugar. Se a gente faz encontros, né, com os nossos amigos, onde é que a gente sempre para? Né? Onde é que a gente para? Na cozinha, sabe? Às vezes a gente tá na sala conversando, daqui a pouco tá todo mundo na cozinha, porque a comida envolve as pessoas, né? Não, e deixa eu ir mais profundo. A gente falou sobre memórias. E aí por que me veio também esse título junto com a Carol à cabeça? Que o Gandhi fala isso. As nossas memórias mais profundas lá da nossa infância. Onde que aconteceu? Aonde que a avó fazia o bolo? Aquele cheirinho de café da tarde, sabe? Tudo aquilo, as conversas. E o Gandhi fala num curso que a gente fez sobre a casa, e ele falou muito sobre a cozinha, sobre o aniversário infantil, sobre as coisas que a gente fazia para o nosso aniversário. A gente passava o dia inteiro enrolando docinho, né? Fazendo salgadinho. Isso aí, coisas bem de antiga, aquela coisa lá do fundo, né, do nosso íntimo. Então, é a cozinha. Então, a criança, ela também se constrói toda essa memória dela afetiva com os cheiros. Então, assim, o cheiro da escola, quando começa aquele cheirinho do feijão, que os pais estão entregando às crianças e falam, meu Deus, vou ficar aqui hoje para comer, porque esse cheiro tá maravilhoso. Então, desde o cheiro,
Aí quando tu vê as cores de um prato todo colorido. Então, imagina quanta coisa a gente tem, a gente pode explorar com as crianças. Sobre os cheiros, sobre o aroma, né? E sobre as cores do prato. Para depois, realmente, que nem a Carol falou, chegar no momento do comer. Porque tem todo um processo que a gente pode falar com eles Sim. aí. E isso nos remete também ao nosso interior, né? Que nem tu falou agora, a cozinha de casa. Chama os amigos fazer um almoço, tu tá lá cozinhando e conversando com teus amigos. E às vezes isso fica. E por isso que a gente precisa muito desse auxílio dos educadores, né? Que a gente precisa. É um papel ele trazer isso para a vida da criança, para o cotidiano escolar dela, né? É o papel completamente do educador trazer isso. O nutricionista vai na escola uma vez por semana, né? Tá à disposição para tirar dúvidas, né? Mas quem tá ali todos os dias na vida dele é o educador e é ele que pode fazer. Não só ele, a gente ajuda, mas eu acho que é uma figura principal, né? Para nos ajudar com que a criança tenha enfim, esses hábitos alimentares um pouco melhores, né? Mas assim, teve um comentário, né? Alguém comentou aqui, eu acho que foi a Aline também, da questão de ter outros espaços, não só o refeitório, né, para alimentação, né? Eu acho isso fantástico de levar a criança para outros ambientes e mostrar os alimentos. E assim, quando a gente fala em alimentação, em relacionamento dos alimentos da criança, eu sempre falo assim, ó, quando a gente tem uma criança que tem uma aversão muito grande, vamos dar um exemplo aí, sei lá, alguma fruta, tá? A criança não consegue nem enxergar a fruta. A gente não pode querer que a criança prove, né? Sim, entre ela não querer ver, nem ver a fruta, já querer provar, são duas extremidades muito grandes. Existe um passo a ser, né, a ser evoluído para daí ela conseguir botar na boca. Primeiro ela tem que querer chegar perto, né? Primeiro ela tem que ter coragem, não sei se seria a palavra, mas tem que ver. Daqui a pouco ela pode cheirar, entendeu? Então, cada um é um passo. Então, às vezes, uma criança que não pode nem ver uma banana, só o fato de ela sentir o cheirinho, ou então daqui a pouco só passa a linguinha, sabe? Já é um grande avanço, né? E é isso, às vezes, as pessoas se frustram porque, ai, meu filho, até para os pais, né? Meu filho não come tal coisa, não quer nem provar. Mas quem sabe, então, antes de provar, oferece de outra forma, dá para ele brincar. Hoje em dia, a gente tem aquela cultura, né, da criança que não, da gente que não pode brincar com comida, né? Então a gente tem essa cultura hoje, não. Eu digo, deixa brincar, se tiver que pegar a cesta de frutas e deixar a criança, o bebê brincar, deixa. Porque ele tá Para sentindo cheirar, né? ele tá sentindo as texturas, Textura. ele tá cheirando, daqui a pouco ele já bota na boca, tanto que a gente sempre sugere nos nossos cursos bastante oficinas sensoriais com os bebês, principalmente, né? De chegar na sala de aula, no chão, no tapetinho, alguma coisa assim, abrir vários pratos para as crianças com frutas ou legumes e deixar eles fazer o que eles quiserem, sabe? Deixar eles mexerem, coisas mais assim. Nossa, o WhatsApp está bombando aqui. Eu tô só tirando. Deixar eles mexerem, sabe? Botarem na boca, cheirarem, enfim, fazer aquela saia sujeira, né? Às vezes é até bom fazer mais no verão, daí ficam só de fraldinha para poder se sujar com manga, com laranja, é muito gostoso. Então, quando a gente fala nesse relacionamento com o alimento, é isso que eu me refiro sempre, sabe? Que eles tenham, que eles consigam sentir. E eu sempre falo para as profs, aquela palavrinha que a gente sempre fala, experimenta, fulano, por que tu não experimenta? Para mim, isso já caiu, sabe? A palavra experimenta. Caiu. Por quê? Primeiro, porque algumas crianças, a maioria pode ver como um desafio, e criança não gosta de ser desafiada, né? Principalmente os maiores, eles veem como um desafio. Segundo, talvez a gente pensar, trocar assim, experimenta
lamber para ver que sabor tem. Então, usar outras frases, né? Outras formas de conduzir a criança, né? Levar a criança mais próxima da fruta, mais próxima do legume, ou enfim, outro alimento que ela não tenha. Porque a gente fica muito naquela, só experimenta. É muito difícil isso dar certo. Carol, uma coisa, mas que vai levar dois assuntos. A questão da diversidade das frutas, de várias frutas, na variedade, na diversidade, variedade de frutas. Também me leva àquela. Também teve uma pessoa que colocou aí que também tem escolas, porque a gente sabe que não é só as particulares, né? Sim. Tem escolas que são mais carentes, às vezes são comunitárias, que não têm, né, tudo isso que poderia ter, tem uma escola particular. E tem escola particular que tem muito mais, que algumas também pequenas que tem menos. Então, às vezes, tu vai em escolas pequenas, e eu não vou dizer pequenas, porque eu já vi muitas pessoas falando, aquela escola lá só tem nome, mas na hora de dar fruta só dá banana e maçã. Eu Às vezes, sei. eu vou entrar nisso. Não vamos entrar nesse caso, nesses casos. Não, não, Mas, deixa assim, assim. não dá. Deixa assim. Mas, assim, ó, essa questão da variedade, quem pode, né, como nutri, colocar uma variedade de frutas, isso aí é importante também, porque às vezes em casa é mais fácil comprar aquela, né, aquela que a gente sabe que eles gostam, vai ter mais. Então, acho que na escola, às vezes, eles aprendem outras frutas que eles nunca viram na vida, mas aquelas que podem. E agora, aquelas escolas que não têm condições, aí a gente sabe que é mais complicado para o professor, né, explorar a variedade de frutas. Como é que ele vai falar em frutas se eles nunca viram, né? Então, a gente também entra em outra situação, assim, que a gente falando em comida, em muitas comidas, muita variedade, mas tem aquelas escolas que não tem, né? Daí é um É, assunto que mas eu Mas assim, Nana, eu acredito que a gente sempre pensando em frutas da época, e é o que a gente trabalha nos cardápios, a gente consegue ter uma variedade legal. Claro que a gente talvez não vá ter frutas muito, por exemplo, morango, uva, né? Que são frutas mais difíceis. Daqui a pouco, eventualmente, se organizar, fazer uma atividade para apresentá-las, né? Mas, assim, de modo geral, se a gente trabalhar com as frutas da época, eu acho que a gente consegue oferecer uma variedade legal, sabe? Mesmo sendo uma. Eu atendo escolas que são conveniadas com a Prefeitura de Porto Alegre e, consequentemente, a gente tem uma variedade menor de frutas, né? Pela verba que é disponível. Mas, mesmo assim, a gente consegue ter uma variedade, não vai ficar só na banana e na maçã, entendeu? O que a gente tem que fazer até porque maçã não é barato, se for para pensar, né? É caro, né? Mas às vezes as pessoas acabam comprando essa porque tem uma maior aceitabilidade. O que eu sugiro, né? Sempre agregar essas que têm maior aceitabilidade com outra que tem menor. Então, todos os dias a gente tem o hábito de sempre colocar no lanche da manhã, nos cardápios, fruta. Então, sempre ter 2 ou 3 opções de frutas, né? E dessas opções, sempre pode colocar uma frutinha que as crianças têm uma aceitabilidade melhor e a outra não. Ah, Carol, mas daí elas vão comer só aquela que eles gostam. Não, eles vão ser apresentados, vão ser. Então, daí volta aquela questão, não é naquele momento, né? Ou daqui a pouco leva a fruta inteira para a sala, as crianças descascam, as crianças cortam e fazem parte desse processo, né? Mesmo sendo de manhã, não precisa ser no refeitório, não precisa ser em um lugar específico, às vezes só no lanchinho, ali na mesinha das atividades, fazer isso, né? Para de repente eles tentarem, porque quando a criança toca, quando a criança participa, instiga a curiosidade dela, né? Instiga dela, tem vontade de sentir o cheiro, já olha, já quer talvez provar, enfim, chama mais atenção, né? Sim. E a troca, né? Já começa a trocar com um amigo, o amigo tá comendo. Ah, mas eu não gosto dessa fruta. Ah, mas eu gosto muito. Aí, aquele que come, né? Frutas diferentes, assim. Na minha turma que era antes do ano passado, eles não gostavam de abacate. Aí eu pegava um pouquinho de abacate, aí eu pegava lá e comia o abacate. Olha que delícia! Sabe que daí tem escolas que não pode usar o açúcar, mas o abacate ele é meio amarguinho, né? Ah, Sim. mas olha só, ele tá. Aí a
cozinheira, né? Tia da cozinha. A cozinheira, vamos falar cozinheira, não é tia da cozinha, é cozinheira. Ela colocava daí, né, o melado lá, para dar um pouquinho de gosto, um pouquinho mais docinho, né? Mas aí eu provava assim na frente deles. Vamos provar só um pouquinho. Ó, experimenta a palavra. Então, assim, ela experimenta. Então, eu comia, mas eles viam a gente comendo, aí tinha um lá que comia, aí quando eu via tinha mais um. Oba, pelo menos eu tenho mais um experimentando. Isso é legal, né? Uma Mas, claro, eu acho sugestão, que a variedade. uma sugestão com abacate é misturar banana, né? Que a banana é bem doce. Então, quando eu boto Hum, abacate nos cardápios, geralmente eu boto banana junto. Daí dá até para, somente para os bebês, dá para amassar e oferecer junto, fica bem docinho. Mas essa questão do aham, comer junto, né? Até teve alguns comentários bem antes, né? Que foi falado que, que na nossa escola a gente não pode comer junto, enfim. Não precisa necessariamente o professor sentar e fazer refeição junto. Mas às vezes, se ele está percebendo que tem algum alimento específico daquele cardápio ali do dia que está sendo resistente para as crianças, daqui a pouco ele se fala, né? O professor tá bom e o professor comer. Quando ele mostra que ele é referência para a criança, quando ele mostra que ele pode comer e que é bom, talvez melhore um pouco a aceitação, né? Eu acho que falta um pouco talvez o professor se colocar como exemplo. Às vezes a gente fala muito da família, pais. Com certeza, os pais são os maiores exemplos dos filhos, mas o verdade. professor também é. O professor também Isso. é exemplo, né? E nada melhor do que ali naquele momento da refeição vocês mostrar, né? Vocês professores mostrarem para eles que aquele alimento é bom e não só aquele que vocês gostam. Porque às vezes também o Uhum. professor vai provar só aquilo que ele gosta, né? Daí já não é tão, daí não faz Entendi. tanta diferença, né? Mas E também, né? Não, uma pode coisa falar. que é legal assim também, a gente falando da questão da rotina, eu anotei aqui para falar, para não me esquecer, dos aniversários, né? Das festas de aniversário. Eu tenho procurado levar para as escolas que eu atendo a ideia de uma escola que eu já trabalhei, de que fosse algo, inclusive a escola das minhas filhas também, que é um colégio, fazem isso, que é aquela ideia que aniversário não precisa ser toda aquela grandiosidade. Então, o que faz o aniversário? As turmas mesmo preparam um bolo para o aniversariante um dia antes. E no dia da festa é um bolo comum, né, Dani? É um bolo de chocolate, Uhum. cenoura, sei lá. Mas é um bolo que foi preparado por eles. A festinha é o bolo e as frutas. E, ou seja, é uma festa, vai ser comemorado aniversário, é saudável e eles participaram dessa construção, Uhum. né? Uhum. Teve uma escola que veio com uma ideia também uma vez de então alguém da família vir para a escola e ajudar a fazer esse bolo também é uma ideia. Então, assim, para É, trazer aí, é uma coisa que eu procuro, porque não adianta a gente ter um cardápio todo bonito, seguir direitinho de segunda a sexta dentro da escola e na hora do aniversário vir aquele monte de besteira, né? A é. maioria quase todas as escolas que eu atendo tem regrinhas de aniversário, mas se a gente pudesse ser Sim, dessa forma, algo mais simples, eu acho que vai ser mais sim. divertido assim para as Isso crianças. vai variando, né? Acho que de todas as escolas que a gente falou, depende da gestão, da coordenação, da Nutri, mas assim, a maioria vai mais para esse lado agora também, eu acho. Acho que estão tirando um pouco a parte mais super festas, super mega festas, deixando para quem quiser fazer essas super mega festas em casa, né? Com família, com familiares, e a escola sendo aquela comemoração assim, não parar, porque às vezes o que aconteceu? Eu falar como educadora, né? Sei lá, de quantos alunos a gente tinha, né? Depende da escola, mas se parava muitas vezes a rotina toda, né? Por causa de uma super festa. Então, uma tarde inteira de festa. Então, assim, algumas escolas já estão adaptando isso a fazer a família enviar um bolo, né? Uma das Uhum. escolas que eu trabalhei, a família envia o bolo, esse bolo feito. Vou fazer de quê? Vai ser de banana, o bolo vai ser de laranja. A família preparar junto com a criança, então levar aquele bolo preparado com a família e compartilhar, daí que fica mais natural, né? E aí o suco natural. E aquele momento ali onde vão cantar o parabéns. Algumas escolas já não tem mais nem o presente, né? Que às vezes Sim. ficava
complicado de os pais comprarem presente, ter aquela correria. E às vezes eles fazem um cartão, então entregavam um cartão, o bolo feito pela família, muito legal, porque aí era aquele momento daquela criança, aquele dia sim era especial, mas não saía da rotina, né, do dia a dia deles, o que eles faziam, né, das propostas, tudo. Mas é bem interessante, eu acho que isso é umas ideias, né, gurias, é que a gente está falando aqui. São sugestões que acontecem num lugar, acontecem no outro. Isso aqui dá certo no meu, isso aqui não dá. Então é mais ou menos por isso. São o que a gente traz aqui são experiências que a gente teve Exato. aqui e foi super positivo, entendeu? Exato, acho Para ter que tivemos um bom retorno, sabe? Quando isso. fizemos toda uma que nem quando a gente fez tu estava fazendo um projeto, né, bem direcionado assim da alimentação, e eu construí, né, te ajudei a construir esse projeto com algumas atividades, enfim, isso foi muito bacana, sabe? E eu sempre digo para os professores, eu estou à disposição de vocês para a gente construir junto um projeto bacana, e quando fala da alimentação, e todos os projetos a gente pode trazer a gastronomia, tudo, qualquer tema que tu for trabalhar em sala de aula, tu pode e deve aliar a gastronomia, né? Gastronomia é arte, né? A gente pode viajar um monte e assim, ó, sempre procurem, né? Lá na escola a gente tem um espaço bem específico para isso, né? Para poder utilizar bem a gastronomia em todos os projetos da escola. Então, as Nutris estão aí para isso, à disposição, né? Isso. Esse projeto que a Carol falou, a gente trabalhava ainda por projetos, né? E a gente fez um trabalho muito interessante com o corpo humano. E aí tinha toda a parte, né, do sistema digestivo, e dentro do sistema digestivo, óbvio, entrava a alimentação, e aí foi bem legal. E daí, depois de trabalhar também com a pirâmide alimentar, foi bem legal, foi bem discutido com as crianças dentro da sala, além de também ir para fazer um super sopão, a salada de fruta, o sanduíche, e aí dentro disso. Mas isso que eu digo é uma parceria, né? Eu acho que tu trazer a Nutri não só aquele cardápio alimentar que vai para os pais, mas também trazer a Nutri para conversar com eles. E também perguntar para as crianças. Porque às vezes assim, a gente leva o que a gente, eu quero fazer isso. Mas quem sabe perguntar para eles o que eles querem saber. Quem sabe eles querem saber qual é a fruta que dá na árvore, que dá ou né, que dá qual é o pé. Então isso é interessante, acho que parte deles também essa pergunta, escutar eles, não precisa ser só com a Nutri, mas a gente também. E às vezes algumas perguntas que a gente tem, ir lá e perguntar. Eu acho que essa parceria é boa, né? O pessoal estava comentando também ali, deixa eu ver que eu me perdi um pouquinho. Das festas, que também a questão da intolerância, das restrições alimentares, né? Então, essa questão assim de trazer coisa que não é da escola, para que ele pode ou não pode comer, isso é todo um cuidado, né, gente? Então, acho que é mais a Carol aí que sabe mais disso que eu, para falar sobre as restrições, né? Sim. Não, é importante, tá? É que deu uma falhada no áudio, que deu uma trancada. Não sei se fui eu que tranquei ou se foi tu. Comentário sobre as restrições. Se caso, assim, for bolo trazido de casa, o que vão colocar no bolo, que às vezes, de repente, tem crianças que não podem comer. Então, se é feito na escola, a gente consegue saber, né? Sim, não. Isso é uma coisa que tem que ser bem combinado, né? Se tem crianças com restrições na escola, Com tem que ser restrição bem, naquela turma. exato, tem que ser bem combinado. E também teve uma outra pergunta que, assim, a criança não pode comer tal fruta, e aí vê os amiguinhos comendo, né? Nesse momento que trabalhar, né? Aí tem que ser um conjunto, eu acho que tanto família quanto escola, né? Porque daí eu já acho que é uma questão bem pedagógica, né, Dani, de vocês trabalharem essas diferenças, porque há diferenças entre as crianças, né? A gente fala aí diferenças de pele, a gente fala, enfim, diversas diferenças que eles têm, e a própria alimentação, às vezes, é uma delas, de poder comer ou não alguns alimentos. A gente tem que mostrar isso, né, que há essas diferenças e que, de forma assim, que a criança não pode comer, por quê? Porque ela pode ficar doente, né, que ela, enfim. E a própria criança que não pode comer, ela já sabe disso, né? Já é uma coisa bem trabalhada com ela. O que eu acho que tem que trabalhar é com os demais, né? Para enfim, até ter questão de bullying, enfim, né? Mas assim, ó, eu não vejo isso. As crianças nas escolas que eu atendo, tem crianças que são bem restritas e eu acho que é uma naturalidade, assim,
né? Bem Eu acho tranquilo, que não não vejo esconder, essa né? confusão. Eu acho que quanto mais a gente quer esconder uma coisa, daí é pior, né? Então, assim, acho que tem que ser o mais dialogado possível. Às vezes até eu já tive criança assim que não podia comer peixe. E aí aquele dia era peixe, o fulano chegava, ó, hoje é peixe, o Rafa não pode comer peixe. Então, os amigos mesmo falavam, sabe? Já se comentava entre eles porque era uma coisa natural. E eu acho que tratar isso Sim. como naturalidade, claro, sempre vocês vão ter aquela tabela que vocês vão pesquisar, sempre ali se orientando, isso fulano não pode, isso pode. Às vezes a gente precisa desse papel, porque são várias, muitas restrições, às vezes, na mesma turma. E aí, claro, lá da cozinha já vai vir aquilo, tô ali pro fulano, ciclano, que não pode. Então, assim, os amigos acabam sabendo, né? Acho que é uma troca, né? Isso aí é. Sim, Ô, exato. Carol, É verdade. Ah, Carol, 9 minutos. eu vi. Nós vamos ter Então que a gente tá marcar indo pro outra, final. porque tem muitos Pois assuntos então, ainda. viu? A gente Quando eu tô para começar, meu Deus do céu. Será que o tempo vai ser bom? Que será que vai dar certo? E olha só, a gente fala muito. Mas assim, né, Carol, eu acho que acho que é o principal de trazer essa conversa com a Nutri, com a conversa contigo, era abrir um pouco assim o nosso olhar, né? Quanta coisa a gente pode fazer que não é só um projeto. Acho que isso que era importante. Eu digo, eu sempre repito, quem assistir as lives, sempre ela lá vai falar que ela é a macaca velha da história. Mas assim, eu trabalhei 20 anos nessa. Que vergonha. Isso aí, né, é a caminhada da pessoa. Mas tem que Então, falar assim, com eu já fiz de orgulho, Dani. tudo. 20 anos é Claro, bastante, é muita experiência. olha meu cabelo branco aparecendo. E em tempos de pandemia não pode ir muito no salão, gente, então a gente disfarça. Então, assim, muita coisa tu já fez errado, muita coisa tu já fez para ser. Olha ali, aquilo não dá, tem que trocar, né? Então, acho que isso que a gente conversa, a gente vai mudando. E a gente nunca vai estar, sabe, aquela. Sempre no caminho, esse caminho é totalmente certo, maravilhoso. Então, a gente está aqui para conversar, para trocar, né? E graças a Deus eu sempre tive pessoas, assim, no caminho, que me fizeram dar esses estágios. Não, peraí, já não vou fazer eu não fazer diferente. A próxima vez que eu vou fazer já vai ser dessa forma. E outra, esse é o que a gente falou do professor pesquisador, né? Imagina, eu precisando de ti, que é uma nutricionista, para ajudar o meu trabalho. Olha só, né? E Uhum. vocês, como precisando dos educadores também. Porque aí Com assim a gente certeza. troca, né? Ai, Carol, Com acho que assim, certeza. ó, o que tu indica, de repente, se tu lembra de algumas histórias, não sei, algum livro que tu acha que é interessante, assim, das gurias irem atrás, ou até às vezes até um canal no Instagram que tu acha que é legal seguir, além do Goni, além do Sim, no Goni. Goni também. Goni Consultoria E fala um Nutricional, pouquinho dos Nutrir e cursos também. Desenvolver. Oi? E dos cursos também que tu dá, né, para as escolas, tudo, né? Na verdade, a gente dá para Nutris, né? A gente, eu e a Gi da Nutri Desenvolver, a gente dá cursos para atuar como nutricionista, como RT, responsável técnico em nutrição, dentro das escolas, né? A gente atualmente, em função da pandemia, a gente está fazendo curso online aí para todas as Nutris do Isso. Brasil, né? Mas assim, ó, se for pensar em algo mais específico, assim, de sugestão de livros, eu tenho muitas coisas. Eu tô, na verdade, esperando chegar uma coleção de livros, tá? Que agora eu não tô me lembrando o nome, mas daqui a pouco, depois, de repente, depois eu passo para ti, tu pode Pode me compartilhar, mandar, sim, tá? pode Que mandar parece ser muito foto. legal. Te mando depois, que eu tô esperando chegar ansiosa. Eu comprei início de julho e não chegou ainda. O correio tá devagar. Né? Que fala do prato de 5 cores, né? Tem o livro da Super Nutri também, que fala sobre a alimentação. Né? A gente gosta muito de trabalhar o livro da Mariana Brito, que é Receitas Mágicas para Crianças Espertas, que é uma mistura de história com receitas junto, né? Então eu sempre gosto de juntar essas coisas, né? E esse ano a Sim. Goni tá com um projeto bem legal, foi pensado com muito carinho. A gente fez em cima de um livro diário de uma garota que não gostava de legumes. A gente
tenha vários personagens que foram feitos. E no fim a gente está tendo que fazer em vídeo, né? Em função da pandemia, mas a gente não vê a hora de poder colocar em prática aí para a criança, né? Então a gente apresenta nesse projeto vários alimentos diferentes que dão um nome ao personagem, assim, né? Mas enfim, alimentos tem muitas, de alimentos de livros, esses dias eu fiz uma contação que eu também vou postar essa semana, do livro Verdura Não. Enfim, tem histórias assim, em cima daquela história a gente pode criar muitas coisas, né? Não precisa às vezes a gente ficar Claro, nessa história. E é que nem a gente falou, né? A questão do falou cotidiano todo, né? Falou do sistema digestório, eu gosto muito quando a gente fala sobre isso, falar sobre ler o livro Estação Barriga, que é bem legal também, que fala sobre o processo, né, do sistema digestório. Enfim, tem muitas ideias aí, muitas dicas. Daqui a pouco a gente pode marcar outra, daí eu mostro. Eu tenho, acho que mais de 50 livros aqui. Tem materiais aí só sobre legal. isso. Mas é bom mesmo. Ai, Carol, obrigado, viu? Foi uma conversa muito boa, o pessoal tá gostando bastante. E aí também, assim, pessoal que assistiu, quiser compartilhar, às vezes a dona da escola não assistiu, ou a Nutri da escola não assistiu, ou os próprios colegas, né, educadores, funcionários. É importante até para saber, às vezes, tudo isso que a gente falou. A gente não falou sobre a horta, tu chegou a comentar sobre a horta, né? A importância da horta também, de eles fazerem a hortinha, de eles irem buscar. Não foi tão específica, né? Mas Isso, fazer a horta e as crianças participar da colheita, da plantação, levar para a cozinha, é aquela coisa da inclusão, né? Na rotina da escola, né? Incluir a criança nessa rotina. Que é bem legal, assim. Isso aí a gente não foi específico, não falei mesmo. Mas era muita coisa, era muita coisa. Para uma hora, muita coisa. Carol, muito obrigado. Tá bom, espero que tenha, assim, grande sucesso, que esse 2020 ele vai mudar ainda em 2020. Vai, se Deus quiser. Retornar para as nossas escolas o quanto antes, que as crianças precisam da gente, precisam, né, estar com a gente também. Muito obrigada. Tá, eu que agradeço, viu? Obrigada. Um beijo para todo mundo. Obrigada pela participação, tá? Tchau, tchau. Deixa eu sair aqui.